Boa noite, retornando nosso estudo a respeito da lei do progresso. E como se diz, né? Vamos ver se eu seguro um pouco meu entusiasmo, né? Mas falando, nós estávamos na lei do progresso exatamente falando sobre a marcha do progresso, né? Nós já estávamos quase terminando a marcha do progresso, que é a questão 779 em diante. Nós tínhamos parado na 781, né? Só repetindo para dar o contexto, onde os espíritos perguntam, né? O Kardec pergunta aos espíritos: o homem tem poderes para deter a marcha do progresso? E eu até brinquei, né? Que quem acordar, né, um dia de manhã com vontade de acabar com a humanidade, ele acorda já lá do outro lado, né? Vai lá bater um papo com Deus, que não tem como a gente atrapalhar os planos de Deus, né? Não, por mais que a gente tente. E eles falam, não conseguem atrapalhar a marcha do progresso, mas conseguem entravá-la às vezes, né? Ou seja, acaba criando um certo embaraço. O exemplo que eu dei, que foi na época da Santa Inquisição, né? Onde a igreja ela atrapalhou muito o desenvolvimento da ciência. Então, uma ciência boa, né? Não estou falando de ciências assim de que seja usado de forma pouco ética. Acreditava que tudo era pecado e aí com isso acabou atrapalhando o desenvolvimento do planeta, né? Foram vários anos de uma chamada até idades das trevas, né? Porque a luz da sabedoria foi ficando para trás. E aí eles perguntam, né, o que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retroceder a humanidade? Pobres seres que Deus castigará, serão levados pela torrente que pretendem deter. Então não tem jeito, né, que fique claro para todos nós não vamos conseguir barrar o progresso da humanidade. Não tem como a gente fazer isso. Tá? A gente nota isso, né? Quando eu brinco assim, é voto vencido, né? Depois passam uns dias, você nota que você estava intransigente, que as outras pessoas estavam tentando te alcançar no sentido de falar, vamos conosco. Aí você, na sua intransigência, na sua vaidade, você acaba atrapalhando o progresso, não da humanidade, mas o seu progresso espiritual, né? Isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina. E aí o próprio Kardec faz um comentário muito interessante, que ele fala que esse progresso é uma força viva, que leis, algumas, né, principalmente as retardatárias, podem pretender estagnar, mas não sufocar. Pode até tentar, mas não consegue. E aí ele tenta explicar que quando elas vão batendo, vão chegando e tudo mais, né, ele fala, ó, quando essas leis tornam-se incompatíveis com o progresso, elas as abate, ele, né, o progresso as abate com todos os que tentam mantê-las. E assim será até que o homem compatibilize as suas leis com a justiça divina, que quer o bem de todos, e nós, leis feitas para o forte em detrimento do fraco. Olha que frase bacana, que conclusão bacana. E você nota que, às vezes, é isso que acontece quando tentam frear o progresso da humanidade. É a hora que o forte, né, tenta fazer prevalecer a sua lei. Mas se a sua lei é uma lei única, exclusivamente de força, e aquilo não está no caminho do progresso, não adianta a força dele, ela vai acabar. Né? De um jeito ou de outro, ela vai ceder ao lugar ao progresso da humanidade. E o progresso da humanidade ele está alinhado, está atrelado às vontades do Pai. Eu brinco muito, né, com grupos de estudo que a gente tem na quarta-feira, que querendo ou não, acreditando ou não, do lado de lá tem uma gerência fantástica que nos guia e está com todo o nosso futuro assim planejado. Isso não quer dizer que vai acontecer do jeito que eles querem, não é um fatalismo, mas é um planejamento, né? Um planejamento no sentido de querer o bem para nós, né? Que fique claro o que eu estou tentando dizer. Não estou falando de fatalismo. Olha, eu nasci, eu já sei, já está tudo escrito que vai acontecer comigo. De jeito nenhum. A única coisa que está escrito é que você deverá fazer um uso maduro do seu livre-arbítrio. Isso é fato. Né? E se você não o fizer, a coisa pode desgringolar. Né?
Então, voltando a falar aqui agora, já na 782, né? Não há homens que de boa fé entravam no progresso acreditando favorecê-lo, porque o veem de acordo com seu ponto de vista e muitas vezes onde ele não existe. Aí ele vira e fala: isso é uma pequena pedra posta sob a roda de um grande veículo que não o impede de avançar. Na verdade, quando isso acontece, é porque a gente dá mais valor à nossa vaidade, ao nosso orgulho, do que aos fatos propriamente dito, né? Eu brinco com as pessoas, na minha vida técnica, né? Quando no dia a dia, eu brinco com as pessoas que a palavra mais difícil, principalmente uma pessoa da área técnica, aprender a falar, é não sei. Né? É muito difícil você ver uma pessoa da área técnica virar e falar assim, não sei. Ela acha que essa palavra vai denegrir a sua imagem. Né? E eu brinco com as pessoas que se você fosse ler o significado da palavra competência, todos nós concluiríamos que nós somos mais incompetentes do que competentes. Basta você fazer um exercício pessoal e ver quais são as suas competências nas inteligências que eu vou chamar aí materiais, tá? Por exemplo, a sua habilidade de fazer cálculos matemáticos, resolver problemas de física, entender sobre geografia, entender sobre filosofia. Você repara que você não consegue abraçar o mundo. E na hora que você encontra uma pessoa que tem um conhecimento mais amplo, a cabeça dessa pessoa é diferente de uma pessoa que é muito boa, mas numa única área, e que tem uma vaidade imensa, achando que ela é o bambambam da balachita, né, que a gente brinca. Não, isso é o que? Isso denota a nossa pequenez perante tudo que nós temos que aprender em relação ao universo, né? Então, assim, é muita coisa. Então, na hora que você vê uma pessoa tentando frear o progresso, tenha certeza que, sim, por mais boa fé que exista nessa pessoa, ela está cedendo espaço para o seu ego, né, para a sua vaidade e tudo mais. A gente brinca, né, que a entrada no inferno está pavimentada de boas intenções, porque as nossas boas intenções elas já vêm viciadas, né? Porque o nível espiritual em que nos encontramos faz com que a nossa boa intenção já venha com um filtro meio sujo ali, né, de decisões tomadas. Então é muito difícil você, num planeta de provas e expiações, crer piamente no seu bom senso. Às vezes o seu bom senso vai falhar, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, que é um exemplo real que o país vive até hoje. Quando nós estávamos escolhendo o presidente, nós nos dividimos e não conseguimos respeitar a escolha do outro. Né? Não bastávamos a nós fazer a nossa escolha, precisávamos destruir o outro grupo. Então, isso denota o quê? Denota uma falta de maturidade muito grande, uma falta de caridade cristã, uma falta de amor ao próximo. Aí você fala, mas na política por quê? Nós estamos treinando viver em sociedade. Né? Então, assim, você vê que o simples fato de uma escolha democrática quase que racha o país. E até hoje a gente vê grupinhos se cutucando por causa disso. Tudo é vaidade, tudo é ego. E aí você conversa com um, conversa com outro, todos os dois acham que sobram neles bom senso. Então, esse é um pequeno exemplo do que eu falo. E de assuntos outros mais sérios, né, assuntos morais, aí que você nota que você possui venda nos olhos, né? Você possui, que a gente brinca, filtros psicológicos, que fazem com que você escolha conforme foram as suas vivências, as suas experiências, e não conforme o Cristo escolheria. Então, você nota que você acaba sendo tendencioso. É muito importante a gente prestar atenção nisso. Né? Voltando aqui ao texto, aí ele pergunta, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lento? Ele fala que sim, né, que o progresso regular é lento e que resulta das forças das coisas. Mas quando um povo não avança o suficiente, olha só, o puxão de orelha, Deus o submete a um abalo físico ou moral que o transforma. Nós brincamos que nós brasileiros somos abençoados, né? Nós temos... nós não temos terremotos, nós não temos furacões, ainda não teve nenhum maremoto que nos atingíssemos, uma ventania mais forte ali no sul do país.
Então, assim, nós somos um povo extremamente abençoado. Mas as guerras não aconteceram aqui na América, aconteceram lá na Europa, né? Então, assim, a gente não passou alguns grandes flagelos. Então, você nota que, de vez em quando, a humanidade passa por situações, aí a gente vem agora e vê, por exemplo, essa pandemia. Ela passa por situações onde Deus está tentando nos educar. Né? A pandemia já mostrou para todos nós que nós, como seres humanos, somos frágeis. Né? Bastou um vírus para nos colocar numa situação quase que de joelhos. Né? Tá certo que algumas pessoas ficaram extremamente abaladas, aquela coisa toda. Mas você vê que o vírus nos acordou para várias coisas que a gente estava deixando de fazer, né? E aí você começa a ver as pessoas utilizando a internet para um bem melhor, né? um uso melhor da internet. Esse nosso bate-papo aqui, esse nosso estudo, antes era feito lá dentro da casa, atingiu a quantidade de público. Agora, nós estamos aqui atingindo um pouco maior. Uma pessoa que não pode ouvir no horário que nós estamos fazendo o estudo, pode ouvi-lo depois. Então, assim, a própria internet ela sofreu aí uma lapidação, casos das pessoas cantando nas janelas, né, porque não podia interagir, aí começa a cantar, aí começa a ver que do outro lado, no prédio em frente, tinha um vizinho, e esse vizinho também começa a cantar junto com eles. Então, assim, começa a fazer o que nós já deveríamos ter aprendido a fazer há muito tempo, nos ver como um povo, né, nos vemos como irmãos. Então, você vê, Deus ele utiliza de várias formas didáticas para nos colocar no caminho. Né? Eu brinco com as pessoas o seguinte, como saber se eu estou no caminho correto? Normalmente você encontra uma certa paz de espírito e você fica mais tranquilo em relação aos acontecimentos da vida. Não é assim, você fica laissez-faire, né? Deixa a vida me levar. Não, é o contrário. Você fica ativo perante a vida, vivendo cada um dos momentos, mas aquelas experiências que antes te incomodavam passam a ser aprendizado. Então, tudo isso denota que você está caminhando conforme, em direção à luz, né? Vamos dizer assim, conforme os desígnios do Pai. Então, tudo isso te ajuda, né? Te ajuda muito. Outra coisa, né? Continuando aqui. E aí o Kardec, fazendo um comentário, ele fala assim, que o homem acaba, devido a essa ação da providência, né, ele acaba se esclarecendo pela força das circunstâncias. As revoluções morais, assim como as sociais, pouco a pouco nas ideias, germinam de repente, quando se assusta, puf, elas se manifestam ruidosamente. Então, ele deixa isso muito claro, né? Ele fala, olha, o homem geralmente não percebe nessas comoções, mas mais do que desordem e confusão momentâneas, que o atinge nos seus interesses materiais. Olha só o que ele coloca. Aquele que se eleva o seu pensamento acima dos interesses de ordem pessoal, enaltece os desígnios da providência, que do mal fazem surgir o bem. O mundo, ele já está notando que, olha, eu vou vacinar meu povo, tá, beleza, joia, fantástico, muito bom. E o resto da humanidade, o que você vai fazer? Eles se virem? Então, estou começando a discutir como é que vai ser a história da vacina, como é que nós vamos distribuir isso, né? Aí nós começamos a ver que, olha, tem que tomar cuidado, porque vai ter gente que vai começar a passar fome, como é que vai ser isso? Aí você vai deixar a pessoa morrer de fome? Não faz sentido, né? Então, você vê que a nossa moralidade está sendo chamada à razão, né? Falou, olha, e aí? E esse lado que vocês andaram meio esquecido, como é que vocês vão tratar isso? E aí a gente começa a fazer uso disso. Então, são ações do Pai nos sacudindo, acorda, presta atenção, vê que caminho que você estava tomando. Não dá para ser assim. Então, é isso que ele fala, né? Que de vez em quando Deus vai lá e dá aquele... Não é safanão, né? Porque fica esquisito, né? Parece que Deus está nos batendo, mas é como se ele nos desse aquele sacudido, assim, está na hora de acordar, está na hora de você realmente fazer o que precisa ser feito, né? Então, isso é muito bom. O Kardec vem e fala. Então, continuando aqui na 784, ele fala assim, a perversidade do homem manifesta-se com muita veemência. Não parece que ele está recuando em lugar de avançar, ao menos do ponto de vista moral?
deixa muito claro, isso é um engano seu. Ele falou, você tem que observar o conjunto avança, vai compreendendo melhor o que é o mal, e aí ele vai corrigindo esses abusos, né? E precisa que haja o excesso do mal para fazer compreender as necessidades do bem e das mudanças. Uma coisa que tem que ficar clara na nossa cabeça é que o mal em excesso nos incomoda, e isso nos tira da zona de conforto, e aí nós vamos melhorando o mundo, né? Então, assim, quando nos dá essa sensação do ponto de vista moral, eu tinha um hábito, né, de, quando saía de férias, eu estou falando que tinha um hábito porque as últimas férias eu não consegui fazer isso, mas eu começava, quando eu ia viajar no final do ano, eu começava a escolher os livros que eu ia ler, né? Nessa época eu nem era espírita, atualmente eu leio muito nas férias os livros espíritas que eu fiquei devendo durante um ano, então eu tento repor, né, colocar meu planejamento em dia. Mas eu era muito eclético na leitura, então eu lia livros que falavam sobre a história do Brasil, lia livro de ciência, lia livro de tudo, qualquer assunto, né? Eu gostava de ler. Então, assim, eu era bem eclético. Eu via propaganda no livro, achava interessante a resenha, e falei, opa, esse que eu vou mandar vir para eu ler nas férias. E aí, nesses 20, 30 dias de férias, às vezes eu li até 5 livros. E era muito interessante, porque a sua cabeça vai fazendo ligações. E uma coisa que eu li na época era um livro que foi publicado pela USP, falando dos pioneiros brasileiros, né? Aqueles empresários que existiam antigamente. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando que nós não estamos avançando moralmente. Olha, nós estamos falando ali no início do século passado, então nós estamos falando ali na data de 1910, 1920. Nós, né, eu me incluo, porque eu não sei onde eu estava, né? Então nós, como humanidade, nós empregávamos crianças nas funções dentro de indústria que tinha risco de morte. Você falou, o quê? Nós fazemos isso. E olha só como é que nosso raciocínio trabalhava para nos dar, que eu chamo assim, lenitivo moral de não ver nada de errado nisso. Como naquela época o trabalho era mais braçal do que automático, feito por máquinas, eu perder um homem feito era prejuízo, porque um homem feito, ele me dava produtividade. E se eu perdesse uma criança, a criança nasce demais no mundo, então não tem problema. Então, assim, aquilo foi nos incomodando, né? Nós, como eu estou falando só do Brasil, hein? Não estou falando das calamidades lá de fora. Aquilo foi nos incomodando, e aí o que aconteceu? Hoje, nós não empregamos crianças dentro de indústria, em hipótese nenhuma, principalmente em situações que elas possam correr risco de vida, né? Eu tive a oportunidade de levar meus filhos para conhecer uma grande obra. Na hora que eu achei que estava tudo resolvido já dentro da portaria, eu era um dos gerentes da obra, né? Eu fui para a portaria, peguei minha família, minha esposa, os 3 filhos, e entrei para dentro da indústria. Na hora que eu entrei, deu quase que um alarme na portaria. Cadê as crianças? Cadê as crianças? Todo mundo desesperou, né? Por quê? Porque simplesmente as crianças entraram com o pai para dentro da indústria. Mas eu mal sabia que eu tinha que passar com elas primeiro no local, né, para eles ganharem as camisas, uns negócios assim que era pensado. Então você vê, olha o nível de cuidado. Eles entraram com os pais dele, entraram de carro, ou seja, eles não iam ter risco nenhum, nem nada, eles não iam descer, não iam pôr o pé, mas simplesmente por elas estarem dentro do ambiente industrial, toda a área de segurança da empresa ficou me procurando. Né? Daí a pouco meu telefone toca, cadê você? Eu falei assim, eu estou aqui passeando aqui, mostrando a obra para a família. Eu falei, não, volta aqui, eles não podem entrar antes de passar em tal lugar. Então, você vê, é uma evolução moral muito grande, né? Muito. Outra coisa, tolerância zero com acidente fatal. Isso é uma evolução moral maravilhosa. Você vê que o ser humano ele é colocado em primeiro lugar em relação ao capital, né? Então, é tolerância zero com acidente e com vítimas, né? Quando acontece, é uma comoção, a linha de produção para, tem que analisar por que aquilo aconteceu. Então, nós estamos evoluindo. Mas e como que você me explica o espancamento de uma criança? Isso. Gente, são casos
que são pontuais dentro do todo, mas quando você vê a humanidade como um todo, ela está evoluindo, tá? Assim, apesar de vez em quando nós darmos exemplo de coisas ruins, ela está evoluindo. Eu brinco muito com as pessoas, né? A forma como a minha esposa casou é diferente da forma como a minha avó e minha bisavó casaram, né? Então, assim, você vê que há uma evolução no ambiente familiar e tudo mais. Perdemos algumas coisas? Perdemos, fruto da tecnologia, sim, mas algumas famílias já estão buscando isso de novo, né? Tipo assim, não fazer uso da tecnologia durante as refeições, evitar ter uma televisão onde você faz as refeições em família, para aquilo não tirar a intenção. Então, assim, tem coisa que você já consegue fazer, mas aí o problema é você, né? Então, é muito interessante isso. Aí ele vira e fala assim, mas qual que é o maior obstáculo ao progresso? Ele falou, o orgulho e o egoísmo. Não tenho dúvida disso. Né? Só faltou ele falar, o orgulho e o egoísmo. E ele fala assim, olha, e eu estou entendendo que você está me perguntando de progresso, é um progresso moral. Porque ele fala, o progresso intelectual avança sempre. E esse progresso intelectual, num primeiro momento, ele aumenta o egoísmo e o orgulho. E é verdade, né? Você vê alguns discursos de cientistas, você vê nitidamente isso. E aí ele fala, e isso desenvolve a ambição e o amor pelas riquezas, que a seu turno estimula o homem às pesquisas. E essas pesquisas acabam esclarecendo o espírito. E ele vai mostrando, e é assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no mundo físico. E do próprio mal pode resultar o bem. Então, nós estamos vendo aqui que o bem sempre prevalece ao mal. Fique claro isso. O bem não tem jeito, o bem vai vencer. Mesmo que momentaneamente você tenha a sensação de que o mal está vencendo, tenha certeza, quem vai vencer é o bem. Então ele fala, olha, tudo, né, não vai durar para sempre, vai durar durante um tempo, e modificar-se à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, há uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável, que são os gozos morais, né? E aí o Kardec faz até um comentário, olha, há duas espécies de progresso que se apoiam mutuamente, mas não necessariamente caminham juntos, que é o progresso intelectual e o progresso moral. E à medida que o homem vai adquirindo mais conhecimentos intelectuais, isso faz com que ele comece a repensar a moralidade. E aí uma coisa vai levando a outra. Né? Então nós vamos subindo gradativamente. Né? Não necessariamente caminham juntos. Né? Nós temos vários casos que mostram isso de forma muito clara. Né? Com isso, nós encerramos esse item e estamos pulando para um novo item, que são os povos degenerados, que é a questão 786 em diante. Tá? O que são os povos regenerados? Eles... O que ele chama disso? Né? Fala, olha, a história nos mostra um grande número de nações que, após terem sofrido grandes abalos, recaíram na barbárie. Onde está o progresso nesse caso? Você nota que nós temos o Kardec, né, uma capacidade de fazer a pergunta, ele quer derrubar os mitos, né? Ele quer fazer uma pergunta que já te deixe claro, fala, eu sei que isso aí te incomoda, né? E aí, o que significa isso? Ele fala, quando a casa, ele dá um exemplo, né, o Espírito responde assim, com um exemplo didático, né? Ele fala, quando a sua casa ameaça ruir, torna necessário derrubá-la para construir uma mais sólida e mais cômoda. Mas até que seja reconstruída, haverá problemas e confusões em sua morada. Eu brinco, né? Só quem já fez reforma de casa, morando dentro da casa, é que entende perfeitamente o que ele está falando. Porque não é fácil, não é fácil. E isso acontece conosco. Né? Então, o povo ele passa por um processo e aí acaba acontecendo essa barbárie. Por quê? Porque momentaneamente ele perde o chão. Mas não é só isso. Tem mais coisa que acontece. E aí ele fala, compreenda, portanto, que os espíritos que estão encarnados, porque ele vai falando o seguinte, aquele povo que estava melhorzinho, ele foi embora e cedeu espaço para outro ocupar aquela comunidade. Né? Então,
Ele deu o exemplo até de que, se você morava numa casa simples, começou a ganhar mais dinheiro e cresceu e foi para outra casa, aquela casa simples, que para você já não é mais tão atrativa, para uma outra pessoa que tem problema de moradia, aquilo ali vai ser um palacete, né? Então, a pessoa, eu brinco o seguinte, o primeiro apartamento que eu morei não se compara com a casa que eu moro hoje, né? Mas aquele primeiro apartamento que eu morei, tem outra família morando lá. Então, a mesma coisa que ele dá o exemplo, fala assim, aquela população, né, aqueles espíritos que ocupavam aquela civilização, ela foi embora, ela evoluiu e foi embora. E aí, você deu espaço para uma população um pouco mais atrasada, justamente para ela progredir, é onde ele fala, compreenda, portanto, que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são mais aquele que os formavam no tempo de seu esplendor. Os primeiros, assim como progrediram, mudaram para habitações mais perfeitas e prosseguiram sua evolução, enquanto os outros, menos avançados, tomaram o seu lugar, que, por sua vez, deixarão um dia. O fato deles serem, te dando assim, um pouco mais rebelde, é porque, como eu brinco muito, né, porque eles são mais umbralinos, né? Então, por serem mais umbralinos, eles vão te dar essa sensação de barbárie, né? E aí ele faz a pergunta, né? Existem raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? Existe. Mas a cada dia que passa, ela se aniquila fisicamente. Como é que ele chama lá, aquele juiz lá, que eu esqueci o nome dele, mas vou lembrar. Ele mesmo fala que a melhor forma de aprender justiça é sofrer uma injustiça. Quando você sofre uma injustiça, você fica muito claro em sua cabeça o sentimento de justiça. Então, quando um povo que é rebelde, ele começa a ir contra as leis de Deus, o que acontece com ele? Ele perde a sua razão de ser, né? A verdade é essa. Nós temos pessoas próximas a nós que a gente consegue, no dia a dia, ver isso acontecer. Aquela pessoa, ela perde a sua conexão com a espiritualidade maior e a pessoa vai se esvaziando, né, como pessoa. Você nota que daí a pouco ela começa a reclamar de uma coisa, daí a pouco reclama de outra, reclama de outra, reclama de outra. E tudo isso por quê? Porque a pessoa perdeu a conexão com o Pai. Né? Ao perder a conexão com o Pai, que é o caso desses povos que são rebeldes, eles começam a se agredir, o egoísmo prolifera, a vaidade, o orgulho, e isso eles vão perdendo as metas, né? Eles vão perdendo o bom senso de como conviver, e acaba um destruindo o outro. Ou seja, há um desencarne, e essa pessoa ou vai para um outro lugar, ou do lado de lá, ela repensa todas as atitudes que ela tinha do lado de cá. E quando ela volta, ela já volta um pouquinho melhor. Né? Então é isso que ele está deixando claro. Fala, olha, pode até acontecer, mas de um jeito ou de outro elas vão se destruindo e vão cedendo espaço ao bem. É o que ficou claro, né? Nós vamos ter que parar por aqui, porque o nosso horário já chegou no nosso horário. Eu agradeço aí os coraçõezinhos, os tininos, né, e tudo mais, e conto com vocês na terça-feira da semana que vem, para a gente continuar o nosso estudo. Um bom final de semana, né? Ainda temos aí a sexta-feira para matar alguns leões, mas o final de semana já se aproxima, né? Um bom recolhimento a todos, às suas familiares, e um grande abraço, e até semana que vem, se Deus quiser.